O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o corpo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Regra de São Bento, capítulo 69. No mosteiro não presuma um defender o outro. Deve-se tomar precaução para que no mosteiro não presuma um monge de fazer de ofender outro, seja por que motivo for, ou como por protegê-lo, mesmo se ligados por qualquer laço de consanguinidade. De modo algum seja isso presumido pelos monges, pois por esse meio pode originar-se gravíssima ocasião de escândalos. Se alguém tiver transgredido isso, seja mais severamente punido. Caríssimos irmãos e irmãs, todos que aqui se encontram, todos os que também participam pelas redes sociais, Jesus está falando de hipocrisia. O que é uma pessoa hipócrita? É uma espécie de ator, uma espécie de atriz, que representa. E sempre o ator representa aquilo que ele não é. Ele é um outro personagem. Os animais não têm hipocrisia. A criança também. Se você pergunta a uma criança, você gostou desse alimento? Não. Ele diz no ato. O adulto, alguém oferece o alimento, você come, depois você gostou? Sim, gostoso. Às vezes está mentindo, né? Então, às vezes nós agimos em função daquilo que nós imaginamos nos olhos dos outros. Nós estamos nos olhos dos outros e às vezes agimos de acordo com o que nós imaginamos que os outros estão pensando. Isso é que é hipocrisia. Não há problema você dizer que está gostoso o bolo
que você não gostou, né? Mas aqui Jesus está falando de coisas sérias. Está falando da missão. Temos os doutores da lei. Temos aqui os fariseus. E eles impõem uma religião do faz de conta. E nós temos que ser verdadeiros. Jesus fala: ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas. Por fora vocês são uma coisa, por dentro são outra. Ai de vós, porque são falsos. Vocês impõem regras para o povo, mas vocês não cumprem essas regras. Vocês selecionam aquilo que interessa a vocês, mas esquecem o principal. Ai de vós, hipócritas. Então, o que Jesus quer de nós? Que sejamos verdadeiros. Verdadeiros na nossa fé, verdadeiros nos nossos atos. Não sermos ou deixar transparecer aquilo que nós não somos. Temos um compromisso com a verdade. Ele até fala, por exemplo, eles pagam o dízimo, impõem o pagamento do dízimo e tudo, mas esquece da justiça, da misericórdia, do amor, que é o principal da lei. E Jesus não elimina uma coisa nem outra. Ele fala: vocês devem fazer isso sem deixar de fazer aquilo. Ou seja, pagar o dízimo, mas sem deixar de ser justos, misericordiosos. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, também diz algo a respeito disso. Ele diz às comunidades para não enganar as pessoas e para não se deixar também enganar. Vem uns dizendo aquilo que não foi ensinado, que não é da essência da doutrina da igreja. Vem uns dizer: não, o tempo está chegando, e aí fica pressionando, amedrontando as pessoas. Hoje nós podemos chamar isso de quê? De abuso da consciência. Impor às pessoas medo para poder dominar, para poder fazer delas o que as pessoas querem. Outra coisa que as leituras de hoje condenam: o egoísmo, falsidade e também o egoísmo. Para sermos aquilo que Deus quer de nós, nós temos que caminhar na humildade. Isso aí o apóstolo nos ensina. O apóstolo ensina à comunidade para agir com toda humildade. Por fim, celebramos hoje uma mulher, uma santa, que tinha um marido pagão, o filho agnóstico, questionava tudo. E ela reza insistentemente pelo filho. Sem brigar com ele, mas com insistência ela pede a Deus pela conversão do filho.
O filho chama Agostinho, um advogado proeminente. E chega o momento desse advogado, nascido no norte da África, ir para Milão e lá se encontrar com Ambrósio, que também foi governador, era um tribuno dos mais afamados, mestre na oratória. Isso chegou ao mundo e Agostinho foi lá para ouvir. Para ouvir e aprender sobre oratória. Ele não está interessado na fé. Ficava lá no fundo da catedral, ouvindo o bispo Ambrósio. E achava interessante os argumentos. E de repente foi observando o conteúdo da mensagem. Começou a entender as Escrituras. Ele se converteu, se tornou bispo também e é um dos maiores santos de toda a história da igreja. É o que mais escreveu sobre a doutrina de Cristo. Você quer aprender sobre o Espírito Santo? Vai a Santo Agostinho, tem livro. Quer aprender sobre a Trindade? Vai a Santo Agostinho e tem livro. Quer aprender sobre a linguística e os linguistas, não é? Fazendo doutorado? Vai aprender com Santo Agostinho. Você quer um livro que é obra-prima da literatura no mundo, em todos os tempos? Vai ler as Confissões de Santo Agostinho, em que ele fala da mãe, em que ele fala sobre a sua conversão, como que ele foi tocado por Deus e se tornou aquilo que Deus quis que ele se tornasse. Nós precisamos aprender com esta mulher. E ora e crê. Crê na providência divina. As coisas estão difíceis, alguém está sofrendo, alguém está desencaminhado. Ore, creia. Porque a oração tem força, a oração tem poder, a oração é comunicação com Deus. Vai com toda a humildade, mas com toda a perseverança, que Deus vai te atender. Na hora certa, Ele vai te atender. E quantas vezes você já não disse? Dos momentos difíceis que passou pela sua vida e como que Deus agiu. Enquanto você está passando, você às vezes não percebe que Deus está agindo, mas depois vai perceber. E Deus age e age em nosso favor, nós que cremos nele.